E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num país, como eu posso dizer, um tanto quanto peculiar. A Moldávia. É Moldávia. Muita gente nem sabe onde fica, né? Mas é um país fascinante, cheio de contrastes e que, bom, vamos ser sinceros, carrega a fama de ser um dos mais pobres da Europa. Pois é. Essa é a imagem que a gente geralmente tem, né? Mas será que é só isso? A gente resolveu se aprofundar e para isso a gente foi buscar informações em duas fontes bem diferentes, olha só. Que legal. Quais? A primeira é um vlog super divertido, por sinal, de um casal, um romeno e uma mexicana, que estavam, tipo, numa viagem meio roots pela Europa e resolveram dar uma chance para a Moldávia. Uma visão bem pessoal, então. E a outra, A outra é um artigo bem interessante que a gente achou numa publicação portuguesa. Ele fala sobre a história do país, a questão da língua, a identidade, sabe? numa perspectiva mais analítica, então, combinando as duas, a gente consegue ter uma visão mais completa. Exatamente. E já no comecinho do vlog, o casal já teve uma experiência, digamos, inusitada. O que aconteceu? Da imigração. Eles foram recebidos com a bateria de perguntas. Parecia até interrogatório. Meio intimidador, sabe? Nossa, tá pra ver que turista por lá não é algo comum. Mas por outro lado, no vlog, eles mostraram que encontraram um café por 2 euros. Um latte vegano, acredita? Eles falaram que foi o café mais barato da vida deles. Mas isso me chamou a atenção também. Eles comentaram sobre a quantidade absurda de sirenes, de ambulância e polícia que ouviram. Isso é um ponto a se considerar. Será que tem a ver com a segurança? Ou com a saúde pública? Fica a dúvida. Realmente intriga, né? Mas para a gente entender melhor esse contexto, vale a pena a gente dar uma olhada no artigo que eu mencionei. Ele explica que a Moldávia, com a sua língua romena e toda a sua cultura, fez parte da Romênia até 1940. Aí com a Segunda Guerra Mundial as coisas mudaram, né? Sim, em 1940, a Moldávia acabou sendo anexada à União Soviética, o que obviamente impactou profundamente a história e a identidade do país. Faz sentido. E essa questão da identidade também se reflete na língua, né? Total. O artigo fala sobre uma polêmica que rolou em relação ao nome da língua oficial. A Declaração de Independência do país, em 1991, definiu o romeno como a língua oficial. Só que depois, na Constituição, eles usaram o termo moldavo, o que gerou um debate enorme. Caramba, uma disputa linguística. Imagina a confusão. E só em 2013 que o Tribunal Constitucional bateu o martelo. A língua oficial é o romeno. Interessante como a língua pode ser um campo de batalha político e cultural. Demais. E essa herança da era soviética, ela está presente em vários aspectos da Moldávia. O artigo menciona que, durante o período soviético, o russo foi imposto como língua oficial e o alfabeto cirílico foi adotado. Resultado: uma população bilíngue com uma associação linguística única. Dá pra imaginar a complexidade. E como fica a economia nesse contexto todo? Voltando pro vlog, eles descobriram uma coisa que me deixou de queixo caído. 1 em cada 4 moldavos trabalha na indústria do vinho. Uau! É muita gente. Sinal de que o vinho é importantíssimo para a economia da Moldávia. Sem dúvida. E o artigo confirma isso, viu? Ele diz que a Moldávia, acredite se quiser, produz 2% do vinho mundial. Que legal. Mas, e aí vem a parte triste, o artigo também fala que a Moldávia enfrenta uma crise previdenciária séria. 1 milhão de aposentados vivem com a pensão mínima de 140 euros por mês, você acredita? É de partir o coração, né? Contraste enorme. E no vlog, o casal comentou sobre a quantidade de casas de câmbio. Sinal de que as remessas enviadas pelos moldavos que vivem no exterior são essenciais para a economia do país. Uma situação complicada, sem dúvida. Mas, mudando um pouco de assunto, me diz uma coisa. Além do vinho, o que mais a Moldávia tem para oferecer? O país tem seus encantos, sim. O artigo menciona a arquitetura de Chisinau, a capital. É uma mistura de estilos do gótico ao soviético, refletindo as várias camadas da história moldava. Que interessante, uma cidade com várias caras. E você sabia que a Moldávia tem a maior adega do mundo? Sério? Pois é. 200 quilômetros de túneis e 2 milhões de garrafas. Dá para se perder lá dentro. Uau, um paraíso para os amantes de vinho. E no vlog, o que mais me chamou a atenção foi aquela cena dos varais comunitários nos blocos de apartamentos da era soviética. É verdade. Uma imagem que, de certa forma, simboliza a Moldávia. Um país que busca se adaptar e encontrar soluções criativas para seus desafios. Com certeza. E aí fica a pergunta, será que essa imagem de país pobre faz jus à Moldávia? Afinal, estamos falando de um dos países menos visitados da Europa. Talvez tenhamos muito a descobrir por lá. Voltando à nossa conversa sobre a Moldávia, a gente estava falando da importância do vinho para a economia deles, né? Impressionante aquele número, 1 em cada 4 moldavos trabalhando com vinho. É verdade. Me deixou curiosa, qual o tipo de vinho será que eles mais produzem por lá? Boa pergunta. O artigo que a gente está usando como base não especifica os tipos, sabe? Mas fala da qualidade da produção, tanto que a Moldávia está entre os 20 maiores produtores de vinho do mundo. Caramba, que legal. Eles têm a maior adega do mundo também, né? Imagina a variedade. Nossa, verdade. 200 quilômetros de túneis, 2 milhões de garrafas. Acho que dá para passar uma vida inteira explorando tudo. Um sonho para quem curte vinho, hein? Yeah.
E o casal do vlog, eles visitaram uns lugares bem interessantes, né? Sim, eles foram para Chisinau, a capital, e ficaram impressionados com a arquitetura. Uma mistura de estilos, sabe? Gótico, soviético, bem eclético. Que legal. A cidade meio que conta a história da Moldávia através da arquitetura, né? Total. E é legal ver que, mesmo com as dificuldades, eles preservam esses prédios históricos. Mostra que eles valorizam a história e a cultura. Sim. E falando em cultura, lembra daqueles varais comunitários que o casal filmou nos prédios da era soviética? Ah, lembro sim. Achei aquilo tão peculiar. É, né? Meio que simboliza a Moldávia, um país que se adapta, que busca soluções criativas. Verdade. E, bom, pensando no futuro, a Moldávia tem um caminho incerto pela frente, né? Essa busca pela identidade própria, a influência da Rússia, o desejo de entrar para a União Europeia. É um cenário bem complexo, tipo um jogo de xadrez geopolítico, sabe? Cada decisão é um movimento estratégico. E a Moldávia tem que se posicionar nesse tabuleiro, né? Tem que achar um jeito de equilibrar a história, a cultura e os desejos para o futuro. É um desafio tanto, mas é isso que torna a Moldávia tão fascinante de se estudar. É verdade. E isso que a gente tenta fazer aqui no Deep Dive, né? Desvendar as camadas, entender os contextos. Com a ajuda de várias fontes para ter uma visão mais completa, né? Isso. E, bom, para a gente finalizar esse bloco, fica a pergunta. Qual será o papel da Moldávia no mundo nesse cenário geopolítico todo? Qual caminho eles vão escolher? É uma pergunta que fica no ar. Chegamos, então, à última parte do nosso Deep Dive sobre a Moldávia. Nossa, quanta coisa a gente descobriu, né? É verdade. A gente começou com aquela ideia da Moldávia ser um dos países mais pobres da Europa, mas conversando, a gente viu que essa ideia como posso dizer, um pouco rasa, né? Não mostra a Moldávia de verdade. A Moldávia tem muito mais a oferecer do que a gente imagina. E eu acho que o vlog do casal, sabe aquele casal romeno-mexicano, foi fundamental para mostrar isso, para humanizar a Moldávia. Sim, com certeza. Vendo a experiência deles, a Moldávia deixa de ser só um país com problemas e se torna um lugar com histórias, com pessoas e com café barato. É verdade, 2 euros num latte vegano, quem diria, né? Mas, falando sério, acho que isso mostra que, mesmo com dificuldades, os moldavos, eles não deixam de aproveitar a vida, sabe? Sem dúvida. E, para mim, uma das coisas que mais representa isso são aqueles varais comunitários, lembra? Nos prédios soviéticos. Ah, sim. Achei aquilo genial. Né? Uma solução simples, mas que mostra a criatividade da comunidade. Moldávia se vira, né? Mas, pensando no futuro, as coisas não são tão simples, né? A Moldávia está buscando uma identidade, lidando com a influência da Rússia, quer entrar na União Europeia. É um futuro incerto, né? É como se a Moldávia estivesse num daqueles filmes de suspense, sabe? Cada passo pode mudar tudo. E a gente fica aqui torcendo para que a Moldávia encontre seu caminho, né? Tomara. E é isso que a gente queria deixar para você que está ouvindo a gente. A Moldávia é muito mais do que os rótulos que colocam nela. É um país de contrastes, com belezas, com história, com cultura, com desafios. A gente espera que com esse Deep Dive você tenha ficado com vontade de conhecer mais, de ir além da superfície. É isso aí. A Moldávia tem muito a ensinar pra gente. E quem sabe um dia você não visita a Moldávia. Vai que você também encontra um café por 2 euros, né? Ou se encanta com os varais comunitários. Mas, falando sério, a Moldávia é um lugar que merece ser descoberto. E a gente fica por aqui esperando você no nosso próximo Deep Dive. Até lá! Tchau, tchau.